Vamos para mais uma aula agora de lutas de libertação colonial da Ásia e da África. Beleza? Outro nome que talvez você conheça essa aula, descolonização da Ásia e da África. Por que que eu não usei? Porque descolonizar significa que você, país que colonizou, né, iria lá e tirar, né, essa colônia e deixar ele se virar. E não foi bem assim que aconteceu. Tá? A gente vai ter essas descolonizações acontecendo muito por conta da luta dos povos residentes dessas colônias, beleza? Por isso que eu gosto mais desse nome e a maioria das bibliografias também trazem assim, tá? Lutas de libertação. Foi difícil, foi complicado, né, conquistar as independências, né, desses países africanos e asiáticos, beleza? Inclusive, a gente vai ter uma resistência muito grande das metrópoles em realizar essas descolonizações, em realizar aí, né, essa autodeterminação dos povos. Elas não vão querer, né, em um primeiro momento, mas aos poucos vão acabar cedendo por conta das pressões internas e externas. Tranquilo? E essas lutas vão acontecer ao longo do século XX. Aqui eu trago um mapa, né, um panorama geral para a gente entender como foi isso. Tá? Foi a descolonização da Ásia e da África, e a gente tem quatro grandes períodos principais. Tá? Nos anos 20 a gente vai ter o Oriente Médio, tá? Tendo aí o seu desmembramento conforme o fim do Império Turco-Otomano, beleza? Nos anos 30, 40 a gente tem a descolonização da Ásia, tá? Aí após, durante, né, a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial e também depois um pouquinho em alguns países, tá? Nos anos 50, 60, a descolonização da África, beleza? Que vai acontecer aí o maior número de países, né? Se tornando independente durante esses anos. O ano de 1960 é um ano histórico, né? Mais de 15 países sendo independentes em um ano só. Então, bem interessante essa situação. E nos anos 70, a África portuguesa. Portugal que vivia um momento diferente, né? Ainda vivia o fascismo português, né? Na figura do Salazar, e por isso que não teve aí a descolonização um pouco antes. Beleza? Outra coisa que vale ressaltar é que a gente vai ter alguns nomes diferentes, tá? Então é interessante a gente fazer o paralelo o que era antes e o que é agora, tá? Primeiro exemplo que eu dou para vocês, o Congo, né? A República Democrática do Congo que a gente conhece hoje em dia, na época se chamava Zaire, tá? República do Zaire. Outro exemplo, Bruno, me dá outro exemplo, que coisas que mudaram, né? Por exemplo, o Ceilão, né? A República do Ceilão, hoje em dia a gente conhece isso como Sri Lanka. Tranquilo? Outro exemplo, Bruno, Birmânia. A Birmânia que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo do que os outros, né? Na verdade, a Birmânia hoje em dia se chama Myanmar, beleza? Myanmar. Bruno, me dá outro exemplo. Aqui, ó, tem o Daomé. Daomé hoje em dia é Benin. E entre muitos outros, tá, gente? Outros países vão ter a mesma situação. Tanganica, hoje em dia é a Tanzânia. A Rodésia, hoje em dia é Zimbábue. E assim por diante. Países que vão mudando com o passar do século XX, tá bom? Esse mapa ele não está atualizado. Hoje em dia a gente tem Sudão do Sul, que se emancipou do Sudão. Muitas transformações vão acontecer, tá, gente? Tanto na África quanto na Ásia. Por que, que vão acontecer essas transformações? Por que, que hoje em dia a gente tem Sudão do Sul? Por que, que a gente tem esses conflitos dentro da África? Né? Por quê? Por que, que a gente tem Saara Ocidental até hoje não foi reconhecido como um país? Por conta de os europeus terem chegado nesse continente, dividido artificialmente, né, esses territórios entre si, os europeus dominando esses territórios e dividindo entre si, né? E a gente vai ter uma perda de autonomia das tribos e povos africanos e asiáticos. O que, que vai acontecer? Muitos tribos e povos rivais vão ser colocados no mesmo território, gerando conflito, né? E às vezes até tribos e povos que são, né, de uma mesma etnia, digamos assim, de um denominador em comum, vão ser separados. E isso vai gerar conflitos nesses continentes. Beleza, galera? Vamos estudar então quais são os antecedentes, qual é o contexto, quais são os conceitos principais que tu precisa saber desse assunto. Primeira coisa, não foi, né, uma coisa combinada na maioria dos casos com as metrópoles, tá? Na maioria das vezes vai ser um grande movimento de libertação, um grande movimento de guerrilha que vai conquistar essas libertações. Beleza?
Então a gente vai ter aí, por exemplo, né, algumas lideranças na África do Sul, na Índia, que vão para as metrópoles, estudam direito, estudam, sei lá, medicina, eles começam a ter uma formação, estudam filosofia, estudam sociologia, começam a entender como que funciona o mundo, né, veem os horrores que são sofridos pelo seu povo, né, e vão voltar para as colônias para tentar conscientizar o povo da exploração e conquistar então uma libertação, tá? Isso vai acontecer, por exemplo, com Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, que vai para o Reino Unido estudar, né? Ele vai estudar direito, se eu não me engano, né? Lá no Reino Unido e depois ele volta para libertar o seu povo, tá? Então é uma coisa que vai acontecer aí em alguns casos. São lideranças europeizadas que vão se conscientizar da situação do seu povo natal e vão voltar para tentar conquistar a libertação. Beleza? Outro fator que vai ser muito importante, além dessas lutas de libertação, né, essas guerrilhas, né, esses movimentos, às vezes armados desses povos, tá? Outra coisa que vai ser muito importante é a criação da ONU em 1945. Por quê, Bruno? Porque a ONU é um organismo supranacional, é um organismo internacional que funciona com a legitimidade dos países membros. A ONU só tem o poder que ela tem porque existem vários países que dão esse poder a ela, tá? Então, para a ONU, quanto mais países tiver no mundo, tá? Vai ser melhor, vai ser mais fácil dela se legitimar. Por isso que a ONU vai apoiar em peso, né, a formação de novos países, a libertação desses países da Ásia e da África. Tranquilo? Aqui o símbolo da ONU, né, mostrando aqui esse mapa azimutal, né, mostrando todos os continentes do mundo. O que vai acontecer, né? A ONU ela apoia então essa autodeterminação dos povos. Se você é um povo, se você é uma etnia, uma nação que você quer ter um país próprio, você deve tê-lo, né? Então a ONU apoia essa autodeterminação dos povos, né? Formando novos países. A ONU vai criar um conselho de tutela que iria então preparar, né, o mundo, preparar os países, né? Combinar com as metrópoles para elas aos poucos irem descolonizando, né? Para elas aos poucos irem dando essa liberdade para esses países africanos e asiáticos, tá? A ONU ela vai ser aos poucos, então, tentando, né, ela vai aos poucos tentando articular esse movimento, né, de libertação, só que, né, muitas ações da ONU vão ser barradas pelos países membros do Conselho de Segurança, tá? Que são eles China, França, Inglaterra, Rússia, né, nessa época o RSS, e Estados Unidos. Beleza? Estados Unidos e Rússia, olha só que interessante, em determinado momento vão apoiar, tá, a autodeterminação dos povos. Por quê? Porque eles querem agregar mais zonas de influência para o seu escopo geopolítico. Tá? Então, por isso que Estados Unidos e o RSS vão apoiar as lutas de libertação da Ásia e da África. Tá? A ONU ela é barrada muitas vezes por tentar conter outros tipos de conflito, né, pelos próprios Estados Unidos e o RSS. Por isso que a ONU vai focar, né, nessas lutas de libertação de Ásia e África, que é um denominador que ela tem em comum com os Estados Unidos e União Soviética. Beleza? O que vai acontecer, né? Por conta da Guerra Fria, ela não vai ter muito escopo geopolítico em outros assuntos, tá? Como paz na China, paz na Coreia, paz no Vietnã. Então a ONU vai tentar articular esses movimentos de libertação. Beleza? Só que, né, por mais que a ONU queira vários países para legitimá-la, a ONU sabe que é muito difícil manter essas divisões. Ela sabe que vai dar problema se dividir muito esses países. Então a ONU é contra a alta fragmentação desses países emergentes, tá? Por isso que a ONU ela vai falar o seguinte: cara, vocês vão ficar independentes, beleza, mas mantenham as fronteiras que os países colonizadores formaram na época lá da Conferência de Berlim, tá? Vocês vão manter as fronteiras quando possível. Por quê? Porque a ONU está com medo de dar muita guerra, muito problema, muita intriga e ter que se meter, ter que resolver. Então ela sabe que é custoso, ela sabe que é problemático, ela sabe que é difícil, né, de conter essas tensões geopolíticas e por isso que ela vai querer menos países sendo formados, né, mas mesmo assim sendo formados para dar esse apoio a ela, beleza? É mais fácil de dividir, né? Só que tem consequências a longo prazo, como eu já falei para vocês. É tribos rivais sendo colocadas no mesmo lugar e tribos juntas sendo separadas. Então a gente tem esse problema aí, problemas sociais, né?
que a ONU vai ter que lidar no futuro também, algumas guerras internacionais, alguns problemas aí, tranquilo? Então, para vocês terem uma noção, era para ser assim o mapa da África, se a gente for dividir em grupos étnicos, tá? Mas, na verdade, ele vai acabar ficando como a gente viu na outra imagem, tá? Bem menos dividido, porque a ONU vai apoiar esse tipo aqui de formação que é muito mais fácil de controlar. Esse aqui é muito difícil. Beleza? Por isso que a gente tem essas disparidades, né, regionais e sociais na África. Beleza? Agora falando um pouquinho da Guerra Fria, eu já falei para vocês, né, que Estados Unidos e União Soviética vão apoiar por conta dessa disputa por áreas de influência, e às vezes, então, a gente vai ter essa união de Estados Unidos e União Soviética contra as antigas potências, contra a França, contra a Inglaterra, tá? Por quê, Bruno? Porque eles vão se ajudar, né? São as duas maiores potências do mundo e eles querem dizer o seguinte: nós somos as maiores potências do mundo. Você, França, você, Inglaterra, vocês não são mais potência, né? Então eu, Estados Unidos, junto com a minha amiga União Soviética, nós estamos dominando tudo e vocês não têm vez aqui, beleza? Por isso que a gente vai ter então episódios como a crise de Suez 1956, onde a gente vai ter a nacionalização do canal de Suez, tá? Por parte do presidente do Egito, e a gente vai ter então União Soviética e os Estados Unidos da América apoiando, né, essa nacionalização contra Inglaterra e França, que não gostavam dessa nacionalização. Então a gente tem essa situação, né, de União Soviética e Estados Unidos às vezes apoiando e se ajudando contra as antigas potências, para então financiar, né, essa autodeterminação dos povos e esses países que então iriam para o escopo estadunidense ou soviético. Beleza? Uma tendência não quer dizer que isso aconteça como regra, mas geralmente, tá? Às vezes isso acontece, tá? Com frequência. Os países onde teve revolução, luta armada, né? O povo se mobilizou para fazer acontecer a luta de libertação. A gente vai ter aí um movimento social muito forte, geralmente pautado no socialismo. O povo se identificando com esse socialismo, né? Que ele era muito afim dessa autodeterminação dos povos, muito afim da libertação, muito afim ao fim da opressão, muito afim do término, né, da opressão capitalista. Então a gente vai ter essa tendência, países onde ocorreu luta armada, movimento social, tentativa de libertação autônoma, né, revolução popular, a gente vai ter geralmente aí a influência socialista na parada. Beleza? Mas não é regra, como eu falei para vocês. Outra coisa que vai ajudar muito, né, no fim dessa colonização massiva na África e na Ásia, o Holocausto. Por que, Bruno, que o Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial, raio Hitler, desgraçado do caramba, por que isso tudo vai fortalecer o movimento libertário? Por quê? Porque o Holocausto ele mostra o seguinte: o país de primeiro mundo, né, a Alemanha, esse país fenomenal, né, esse país poxa, né, um dos países mais ricos do mundo, né, que tem várias colônias na África também, esse país, ele matou 6 milhões de pessoas por nada, né, o que ficou conhecida como a Shoah em hebraico, né, ou o Holocausto para nós ocidentais, né, pro brasileiro. O que vai acontecer? Esse morticínio, essa brutalidade, vai ser vista como uma falta, né, de senso de humanidade, né, para os africanos. Os africanos eles vão ver isso, cara. Como assim, tá ligado? Esses são os caras que falavam que eram superiores, né? A prerrogativa da colonização não era que eles iam trazer a civilização para nós, africanos? Não faz sentido, né? Então acaba o mito da superioridade do homem branco, tá? Acaba o mito da missão civilizatória. Não tem mais como sustentar, né? Os alemães mataram 6 milhões de hebraicos, né? De judeus por nada, né? E a gente vai ter então o fim dessa supremacia branca, desse darwinismo social nada fundamentado. Beleza? Além disso, a gente vai ter uma decadência europeia cada vez maior. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter o Woodrow Wilson e o Lenin, né, da União Soviética, defendendo essa autodeterminação dos povos, beleza? Mas, né, eles não vão ter, assim, muito como fazer, até porque a gente ainda está com muita resistência de Inglaterra
e França, que ainda estão fortes, então a gente não vai ter generalizado essa autodeterminação, tá? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem a ONU, né, uma organização muito mais sustentada, né, muito mais forte, quando a gente tem a queda, né, de Inglaterra e França como desse escopo geopolítico dominante, aí a gente vai ter, né, uma crise aguda na Europa e aí sim a luta de autodeterminação dos povos crescendo cada vez mais, tá? A gente vai ter uma crise econômica, né, que vai ter que arcar, né, com custos de empréstimos cedidos pelos Estados Unidos pelo Plano Marshall. Então a gente vai ter um declínio dessas potências europeias. Eles não conseguem mais manter os impérios coloniais, eles não conseguem mais manter essas colônias, beleza? Por isso que a gente vai ter então essas lutas de libertação. Todos esses são fatores, tudo isso que eu falei até agora são fatores, né, que vão determinar essas independências, essas descolonizações. Beleza? Aqui eu trago algumas charges para vocês, né, mostrando como que não sobrou nada das riquezas da África que foi explorada pelos países ocidentais. Aqui eu mostro para vocês, né, um líder que estava aqui guiando enfim, os africanos, e aí o africano vai lá e dá-lhe com tudo a caixa na cabeça do líder, depois ele abre a caixa e vê que tem um chapéu de líder ali, e aí ele pega esse chapéu e coloca em si mesmo, e ele começa então a liderar os africanos. Isso vai acontecer, tá, gente? Muitas vezes a gente vai ter revoluções, a gente vai ter lutas de libertação, a gente vai ter o fim da independência, né? O fim, a gente vai ter a independência desses povos, mas a exploração nem sempre vai acabar. Tá? Às vezes a gente vai ter aí pessoas aproveitando-se desse poder para explorar outras pessoas na África e na Ásia. Tá? E aqui outras charges, né? Uma charge mostrando uma pessoa chutando, né? Varrendo para fora da África esses colonizadores. E aqui uma outra charge mostrando o reinício, né? O começo de plantando, né? Semeando uma nova África. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Vai para a próxima aula que a gente vai ver então como que ficaram, né, as questões de ideologias desse movimento. Beijão, valeu!